Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo sobre os ataques que a página recebeu hoje. A primeira coisa que eu queria falar é que não é o primeiro ataque que a gente recebe. A gente já recebeu diversos ataques. Em geral, os ataques que a gente recebe são quando a gente trabalha a questão da teologia, de Jesus Cristo de uma forma mais crítica, ou quando a gente fala sobre a questão da educação militarizada atualmente. A gente já sofreu bastantes ataques quando a gente criticou a militarização das escolas, e também quando a gente critica o racismo, a branquitude como um todo, né? A gente fez uma postagem criticando uma certa padronização baseada na normatização heterossexual, na masculinidade, uma certa concepção do que é masculino e do que é a visão predominante da definição do que é ser branco, né? A branquitude, que foi o ninguém merece branco, hétero, topzera, digamos assim. O topzera seria aquele que tem uma visão de mundo muito adequada às classes dominantes, à maneira de reproduzir suas relações interpessoais, né? Então era uma crítica a essa concepção de relação interpessoal e da sua padronização no senso comum, né, no nosso cotidiano. E o Instagram resolveu definir isso a partir de de um ataque de setores racistas como se fosse um discurso de ódio, né, como se houvesse discurso de ódio contra branco, né, como se existisse possibilidade de haver um racismo reverso, digamos assim. Eu acho que esse é um outro ponto importante de se enfatizar, que não existe isso, que a gente não pode confundir, né, a reação do opressor contra o opressor, desculpa, do que, né, como se fosse a mesma coisa do que a própria opressão, né, ou confundir a reação do oprimido com o ato do opressor, né, como a gente costuma dizer. Infelizmente não é assim que o Instagram avalia. Ele avalia da mesma medida uma postura racista do que uma postura contra o racismo de forma crítica, né, de forma a desqualificar o conceito de branco, de branquitude, que é uma definição social. Inclusive, como o próprio Fanon diz, quem definiu o branco, mas quem definiu quem é o negro foram os brancos. Então, existe uma definição social construída historicamente sobre isso, recentíssima, inclusive. A gente pode falar aí do século XIX como marco para essa definição. Então, é muito triste a gente fazer conteúdo histórico crítico, se dedicar a uma plataforma e, como resposta a isso, sofrer uma retaliação que vai dificultar o acesso à página, que fez uma postagem que teve bastante repercussão cair, que vai diminuir a nossa audiência também. Então, algo que nos desmotiva muito. E eu queria agradecer a todo mundo que apoiou a página no dia de hoje. Se não fossem vocês, eu não continuaria a fazer esse trabalho. Eu não recebo nenhum dinheiro, não tenho nenhuma forma de monetizar isso daqui, sei lá. E é meu trabalho, no sentido de que eu tenho trabalho investido nisso, né? Eu dedico meu tempo para realizar a produção aqui, na medida do possível, na medida da minha capacidade. E, infelizmente, isso não é valorizado nessa rede social. Ao contrário, é valorizado uma espetacularização da vida, é valorizado, inclusive, formas de racismo, no sentido de que não se critica. Muitos usuários falaram que já denunciaram atos claramente racistas, postagens de cunhos mais diversos que são intoleráveis e que o Instagram nunca fez nada. E, no caso, não sei se alguém ou se a rede, de forma automática, devido a um ataque organizado, ela simplesmente apagou a postagem como se fosse um discurso de ódio. Era uma postagem crítica à branquitude, crítica à heterossexualidade, a maneira que se vê na sociedade, como se porta na sociedade, o que é ser hétero, o que é ser homem heterossexual. E para quem diz, você é branco, do que você está falando sobre isso? Até engraçado porque
na página, quando eu não apareci, depois que comecei a aparecer, as pessoas falaram, muitas pessoas mandaram mensagem, ué, mas você é branco? Você critica tanto isso? E então seria hipócrita da minha parte? Eu acho que não. Eu acho que não é porque eu sou branco e reproduzo a branquitude, a maneira de se relacionar no meu cotidiano, que eu não tenho que criticar socialmente a existência disso. Não é porque eu sou hétero que não posso criticar socialmente o padrão do que é ser heteronormativo, da maneira que isso conduz às relações interpessoais. Né? Então, mesmo isso tem um lado subjetivo, na maneira que a gente lida com o cotidiano, cada um e cada uma, e tem um lado objetivo, no sentido que eu faço parte dessa estrutura e a reproduzo pelo simples ato de existir, né, enquanto homem branco. Só que o meu lado subjetivo, apesar de eu reproduzir essa estrutura social e com certeza reproduzir a branquitude né, e essa masculinidade né, hegemônica, eu tenho o dever, eu acho, de ser crítico em relação a isso e buscar, na medida do possível, na medida das minhas capacidades, propor uma visão de mundo que veja essa crítica como parte essencial. Né? Então, criticar esses padrões é algo que eu defendo. Né? É parte da minha visão de história, é parte do meu olhar sobre o mundo. Então, eu não acho que é hipocrisia, eu acho que é um dever meu, eu não tenho nenhum orgulho de ser branco, ao contrário, o que é a definição de branco é algo que me enoja, mas eu sou branco, faço parte da sociedade e tenho, acho que, como dever criticar. Né? Acho que faz parte do meu trabalho, né? Enquanto historiador, enquanto professor. Tá bom, gente? Queria agradecer a todo mundo aí, obrigado. Vamos juntos, não vamos parar de fazer essas lutas, não vamos parar de fazer uma história crítica, libertadora na medida do possível. Para isso que eu trabalho, é para isso que eu me dedico meu dia a dia, meu cotidiano, e a gente não vai desistir, eles não passarão, racistas não passarão. Até a próxima. Tchau, tchau.